Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Estive Pensando. Meu nome é Maria Luísa e, hoje eu vou falar sobre a história de Napoleão Bonaparte. Agora, para quem não sabe, ele foi imperador da França entre 1804 e 1814. Ele foi líder político, ditador e comandante do exército francês. Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, capital da ilha de Córcega, que fica na França, no dia 15 de agosto de 1769. Ele era filho de Carlos Maria Bonaparte e de Letícia Ramolino. O pai de Napoleão Bonaparte era jurista. Ele se formou em Pisa, na Itália, e sua mãe era descendente de uma pequena família nobre da Ligúria, na Itália. Ele era o segundo filho de uma família de 7 irmãos. Napoleão iniciou seus estudos em Ajaccio e, com 10 anos de idade, ingressou no Colégio Militar de Brienne, na França. Em 1784, ingressou na Escola Real Militar de Paris, onde começou sua carreira. Aos 16 anos de idade, já era subtenente de artilharia. Em 1789, teve início a Revolução Francesa, que levou a França a passar por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos antigos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. Foi a alavanca que levou a França do regime feudal para o capitalista. No dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado na Praça da Revolução, em Paris. No dia 2 de junho de 1793, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia e das classes populares, tomaram a Convenção Nacional. Napoleão marcou presença na Revolução Francesa, inicialmente contra ela. Fiel à monarquia, à disciplina militar, condenou a insurgência popular. Aos poucos, os soldados de seu destacamento começaram a juntar-se aos patriotas na defesa dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Napoleão mudou de lado e entrou para o Partido dos Jacobinos. Nessa época, já realizava missões secundárias pelo interior da França. Ainda em 1793, Napoleão teve sua grande oportunidade em Toulon. A cidade se rebelará contra o novo governo republicano do país. Os comandantes da artilharia local foi ferido na batalha e Napoleão assumiu o comando. Derrotou os revoltosos, sendo nomeado general de brigada com apenas 24 anos. No dia 4 de outubro de 1795, Napoleão venceu mais uma batalha na revolta dos partidários da monarquia. Em consequência, recebe nova patente. É nomeado comandante do exército francês. Nessa época, ele conheceu Josefina Bialhanias, viúva de um general guilhotinado na Revolução. No dia 9 de março de 1796, realizaram a cerimônia de casamento. 2 dias depois de casado, Napoleão partiu para a guerra na Itália, onde revelou seu extraordinário gênio militar. No comando do exército, derrotou as tropas da Itália e da Áustria, derrubando os velhos regimes monárquicos e obtendo importantes conquistas territoriais para a França. Agora sobre o golpe. A insatisfação na França era grande. A burguesia se ressentia da instabilidade social e política. Em 1799, os girondinos, partido da alta burguesia, aliaram-se a Napoleão e juntos deram um golpe derrubando o diretório no chamado Golpe de 18 Brumário. Napoleão foi nomeado primeiro cônsul
depois cônsul vitalício, e em 1804, aclamado pelo povo e sagrado pelo Papa, Napoleão se nomeou imperador da França. Em 1804, Napoleão foi coroado na Catedral de Notre-Dame pelo Papa Pio VII com o título de Napoleão I. Nesse mesmo ano, foi promulgado o Código Civil Napoleônico inspirado no direito romano. Napoleão Bonaparte cercou-se de uma corte suntuosa. Os generais e os altos funcionários receberam títulos de nobreza. Seus irmãos se transformaram em monarcas. José tornou-se rei de Nápoles, Luís, rei da Holanda, Jerome, rei da Westfália, eu acho que é assim que se pronuncia. Elisa, sua irmã, tornou-se grã-duquesa de Toscana. Sem filhos para sucedê-lo, ele se separou de Josefina e casou-se com Maria Luísa da Áustria, filha de Francisco II e irmã de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Enfim, teve um filho, mas que teve uma vida breve. Agora sobre o Império Napoleônico. Como imperador da França, Napoleão implantou uma ditadura sem disfarce, voltada para o atendimento e defesa dos interesses da burguesia. As liberdades políticas, individuais e de pensamento foram aniquiladas. Tudo estava sob seu controle: a educação, a imprensa, intelectuais, estudantes, operários, etc. Ele tentou transformar a França em uma potência industrial e destruir a prosperidade britânica. Napoleão entrou em guerra com várias coligações militares lideradas pela Inglaterra. Em pouco tempo, seu exército conquistou a Itália, os Países Baixos, a Polônia e vários principados da Alemanha. Em 1806, na tentativa de arruinar a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental. Em 1808, Napoleão usurpou o trono espanhol e nomeou seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. Em 1812, com mais de 600 mil homens, Napoleão invadiu a Rússia, mas encontrou Moscou incendiada. Sem a base de apoio, ele enfrentou um inverno rigoroso e a resistência do povo, e foi vencido. Em 1814, forças militares de vários países liderados pela Inglaterra invadiram a França, chegando a Paris, obrigaram Napoleão a abdicar do trono francês e o levaram para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Em 1815, Napoleão fugiu de Elba, entrou em Paris e foi aplaudido pelo povo e pelas tropas. Reassumiu o poder e governou por 100 dias. Em junho de 1815, seu exército é definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo por tropas estrangeiras coligadas e comandadas pelo inglês Wellington. Me desculpe se eu errei a pronúncia. Napoleão foi preso e enviado para a ilha de Santa Helena, uma colônia inglesa localizada no sul do Atlântico. Napoleão Bonaparte faleceu na ilha de Santa Helena no dia 5 de maio de 1821, depois de 6 anos de exílio. Em 1840, seus restos mortais foram transladados de Santa Helena para o Panteão dos Inválidos em Paris.